eu queria dizer que é muita satisfação estar participando dessa mesa, do lado tanto do meu candidato a prefeito do Rio, Ciro Garcia, camarada de tantos tempos, e a minha candidata a vereadora também, a Vera, né? Então, ou seja, foi mal, Júlio? Boa. Tira um abraço depois, tá bom? Aí, claro. Tira a água. Escuta, ela me conquistou o programa dela, mais maneiro e tal. Foi mal. E muita satisfação de estar dividindo a mesa com o Aderso e com o camarada Américo. E eu vou retomar muita coisa que o Américo trouxe aqui pra gente, porque eu acho que ele tocou nos pontos que são os pontos fundamentais para a gente enfrentar esse debate, né? Eu até conversei um pouco antes com ele, que eu gostando muito das coisas que eles têm publicado no site do PSTU, porque ele tem tocado nesse ponto que me parece que é fundamental, que é a questão de entender a ditadura militar, né, por dentro da lógica da dominação de classe, da ditadura do capital. A ditadura foi uma ditadura do capital, né? E ele trouxe diversos dados aí, inclusive uma sugestão de filme que é obrigatório. Dá para baixar no YouTube, Cidadão Boysen. Tem que assistir esse filme, inclusive porque é possível fazer esse tipo de conexão. Então vou fazer uma fala breve aqui. Essa Comissão Nacional da Verdade, né, ela estava prevista lá no Plano Nacional de Direitos Humanos do Lula, o terceiro plano, só que ele não fez, não colocou no papel. E no ano passado a Dilma, enfim, acabou sancionando essa lei e esse ano instituiu essa comissão que tem diversas limitações, né? E essa comissão, essa semana, tomou algumas decisões que foram importantes. Importantes em que sentido? No sentido de que não se tornasse uma coisa totalmente desmoralizada, né? Porque quando foi instituída a comissão, quando apareceu a composição da Comissão da Verdade, o cara que preside essa comissão, que é o Gilson Dipp, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, esse cara deu uma declaração logo no início de que a Comissão da Verdade deveria investigar os dois lados, né? A gente tem que investigar os agentes do Estado e também a esquerda armada. Então, é mais ou menos como se no Tribunal de Nuremberg, que foi instituído depois da Segunda Guerra Mundial, no banco dos réus estivessem os nazistas e aqueles que resistiram ao nazismo. Era mais ou menos isso. Então, foi minimamente prudente e tomou-se essa decisão, e essa semana essa decisão foi oficializada, né? Eu tive a oportunidade de participar agora em agosto, a decisão de que a Comissão da Verdade vai investigar apenas os crimes dos agentes do Estado, o que é importante, é fundamental, né? Mas esperávamos isso. Então isso foi uma decisão oficial, isso é importante. Em agosto eu participei de assisti, né, uma audiência pública na OAB aqui do Rio, estava lá o camarada Aderso, e, enfim, já dava para perceber que essa ia ser a decisão. Então o tal do Dipp lá recuou da posição, porque essa posição oficial foi apresentada como uma posição de consenso, né? Então, isso é importante, né? Como foi importante também essa semana que fosse determinado que, em relação ao caso do Herzog, se mudasse a posição oficial do Estado brasileiro sobre a morte dele, que deixou de ser suicídio, ia ser suicídio de óbito, né? Então, isso é importante. Essa semana também apareceu uma notícia, né, em alguns órgãos da imprensa, na própria Folha, no Globo, que tem a ver com esse debate nosso que a gente está fazendo aqui, que é a decisão, né, decisão ainda não, mas pelo menos a declaração dessa comissão, de que deve se investigar as empresas que financiaram a tortura, né? Essa decisão, digamos assim, ainda não está oficializada, né? Ou seja, ainda não se transformou num documento e ainda não dá para saber, né? Não, na Comissão da Verdade existem diversos grupos de trabalho. Um deles, inclusive, é destinado a investigar esse tipo de coisa. Mas eu queria reafirmar aqui um ponto que foi falado na mesa até agora, que esse é o ponto central de enfrentamento, né, que os socialistas têm que ter em relação a essa Comissão da Verdade. Não significa que a gente vai abandonar
a trincheira da questão dos direitos humanos, mas é necessário ultrapassar isso, porque senão fica uma questão meramente humanitária. Não estou dizendo aqui que a gente deva abandonar essa questão, que é fundamental, uma ditadura que matou e torturou, certo? Mas a questão de investigar as empresas que financiaram a própria ditadura é fundamental. Só que aí eu acho que a gente tem que ir mais fundo ainda. E esse é o ponto que eu quero contribuir nesse debate. Porque a ditadura militar brasileira, ela não foi só financiada pelo grande capital. Ela foi um grande negócio do grande capital no Brasil. A ditadura militar brasileira foi uma ditadura que teve um sentido diferente de outras ditaduras da América Latina. Ela teve um sentido de modernização do capitalismo brasileiro. A ditadura militar, o governo Castelo Branco, o primeiro governo da ditadura, criou o Banco Central, criou o Conselho Monetário Nacional, fez uma grande reforma administrativa no Brasil, ou seja, modificou a estrutura do Estado brasileiro para promover o processo de acumulação capitalista. E mais que isso, a ditadura militar no Brasil fez a primeira flexibilização das leis do trabalho no Brasil, que foi a lei do FGTS. E aqui é importante colocar isso, porque eu já vi muitas vezes na imprensa sindical companheiros um pouco confusos acreditando que o FGTS é uma conquista do trabalhador. E não é uma conquista do trabalhador. Porque os trabalhadores da iniciativa privada, até o golpe de 64, até a ditadura militar, depois de 10 anos no emprego, na iniciativa privada tinha estabilidade no emprego. E esse não é um argumento que os neoliberais hoje usam contra as greves do servidor público, dizendo que o servidor público é privilegiado. É porque na ditadura eles já acabaram com a estabilidade que os trabalhadores das empresas privadas tinham. E a grande tarefa do capital é acabar com qualquer tipo de segurança do trabalho. A ditadura operou isso. Operou por quê? Porque isso era necessário para o tipo de capitalismo que foi implantado, que foi aprofundado no Brasil nesse período histórico, né? Um tipo de capitalismo cujo motor da acumulação capitalista são as indústrias de bens duráveis. São essas empresas que o camarada Américo se referiu aqui, indústria automobilística. Por isso que eles financiam, porque o capital não financia fundo perdido, né? Eles financiam porque foi um grande negócio. O chamado milagre foi um milagre para os grandes capitalistas, para lucros de monopólio e para o setor da classe média. Mas para a classe trabalhadora, toda a ditadura militar, a única coisa que aparecia como política de Estado era uma coisa chamada arrocho salarial. O arrocho salarial foi uma política de Estado durante toda a ditadura militar. Alguns desses figurões que operaram, né, esse processo, né, não eram militares, eram empresários, eram, digamos assim, intelectuais orgânicos do grande capital, como é o caso do Delfim Neto, que ficou famoso nos anos 70 porque ele falsificava, como ministro do governo militar, os índices de inflação, o que era importante, porque para você negociar a database dos trabalhadores, ou seja, um dos índices que vai para a mesa na hora da negociação é o índice de inflação, a inflação acumulada. É daí que se negocia o reajuste, pois a ditadura militar falsificava esses índices. Então essa é uma ditadura que não é só, e aí eu acho que a gente tem que avançar, camaradas, não é só civil-militar ou cívico-militar, foi uma ditadura empresarial-militar, porque é necessário dizer quem são esses civis. E além, porque essa ideia civil não diz muita coisa, a gente tem que precisar. Eu acho que, ou seja, é importante a gente fazer esse debate, ou seja, ir a fundo no significado, no sentido dessa grande farra do capital, essa orgia do capital que foi a ditadura militar. Porque se trata de uma forma de regime político onde não é possível fazer uma reunião como essa. Ou seja, onde, para organizar a classe trabalhadora, tem que ser nas condições de clandestinidade. E aí, quando se fala de clandestinidade, é muito importante o resgate da trajetória da convergência socialista, porque, ou seja, não só
as organizações que optaram pela luta armada viveram esse tipo de processo, né? Ou seja, difícil, com dificuldade, foi uma grande luta, né, para organizar a classe trabalhadora sob aquelas condições, né? Então, quer dizer, esse é o sentido desse regime. Identificar a ditadura militar como regime do capital, e isso ser a forma nossa de compreensão, significa que a justiça que queremos, a justiça que os socialistas querem para um processo como esse, significa que a gente tem que expropriar o capital. Bom, para cumprir essa tarefa, Revolução Socialista, né? Então, essa tem que ser a meta, ou seja, para fazer a justiça, para redimir todos os nossos antepassados, nossos camaradas, das nossas organizações, mas também os que tombaram e que vinham de outras tradições, né? A revolução significa isso, significa redimir o quilombo de Palmares, redimir os assassinados em Canudos, significa redimir a luta da classe operária durante todo o século XX. É isso, né? E pensar a ditadura militar brasileira e tentar armar com a política que os socialistas têm que ter em relação a isso, em relação à Comissão da Verdade, é colocar o ponto nos is. É ir além, por isso que eu falei, comecei falando, a gente não vai abandonar a trincheira da questão dos direitos humanos. Não deve. Mas a gente tem que ultrapassar isso. E ir a fundo naqueles que foram os agentes, e não só financiadores, mas os beneficiários. A maior empresa de comunicação do Brasil, as organizações Globo, construiu um império durante a ditadura militar. Foi um império que se construiu. As organizações Globo até 64 era o jornal do Rio de Janeiro, de quinta categoria. Não era o principal jornal que tinha no Brasil nesse período. E os caras construíram um império. E aí? Que tal fazer um escracho, como o camarada Derso falou aqui, na frente da sede da Globo? Vamos fazer isso? Não é uma boa questão? Não é uma boa forma de fazer a luta? Né? Já que os camaradas colocaram isso. Fazer na frente do Grupo Folha também, cujos episódios do seu envolvimento com a ditadura militar tem a ver com isso que o camarada Américo trouxe aqui. Apoiaram a ditadura. Olha só, o Grupo Folha tinha vários outros jornais além da Folha de São Paulo. Tinha um jornal da Folha que chamava Folha da Manhã. Esse jornal era tão jornal apoiador do regime militar que na época a esquerda falava que era o jornal de maior tiragem que existia em São Paulo. Tiragem, de tira, né? E também era chamado do Diário Oficial da OBAN, porque a Folha, o Grupo Folha, protagonizou episódios como, por exemplo, pessoas da luta armada, militantes da luta armada, que foram assassinados e que a Folha publicou a morte do sujeito uma semana antes dele ter morrido. Tal era a integração dos órgãos de imprensa brasileira no apoio ao regime militar, porque o cara tinha sido preso, e como eles sabiam que os caras iam matar ele, eles publicaram a morte do cara uma semana antes. Quem denunciou isso foi o filho desse cara, que foi preso também, fazia parte da mesma organização e que sobreviveu. Essa foi a ditadura militar no Brasil. Como é que a gente vai fazer justiça em relação a isso? Isso tem a ver com as limitações da Comissão da Verdade, que é esse debate que o camarada Anderson trouxe, né? Ou seja, é uma comissão cujo propósito é simplesmente fazer uma investigação e apresentar um relatório em 2014. Aconteceu isso aqui. Eu queria dizer que a gente tem que ir a fundo e, a partir das organizações, a partir da iniciativa, participar disso aí, disputar isso aí. Disputar, porque se a gente não for lá e falar que aquela foi uma ditadura do capital, quem vai dizer? Quem vai falar isso? Ninguém. Ou seja, além de investigar quais foram as empresas que foram beneficiárias do regime militar, é preciso entender que todo o grande capital foi beneficiário do regime militar. Fez lucros astronômicos, né? Naquelas condições. Então, pessoal, eu queria
encerrar aqui, só contar uma história sobre o golpe, 2 histórias sobre o golpe de 64, para a gente entender o que é que estava em jogo ali. Bom, alguns dias antes do golpe, de um dos momentos dramáticos, né, da crise daquele regime que havia antes do golpe de 64, foi o comício da Central do Brasil. Comício que aconteceu aqui na Estação Central do Brasil. Alguns dias antes, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, que fica aqui no centro da cidade, foi palco de uma reunião com a nata da burguesia brasileira. E a palavra de ordem deles era: armai-vos uns aos outros, porque nós nos armamos. Se preparou uma operação militar para essa derrubada do governo. Foi uma operação militar com apoio da burguesia do imperialismo. E o camarada Américo aqui trouxe a lembrança, que é importante, que é a Operação Brother Sun, que foi uma operação dos Estados Unidos, do imperialismo americano, que trouxe para a costa do Brasil navios, e que, no plano originário, inclusive tinha previsão de desembarque de tropas estrangeiras, assim, porque se acreditava que ia ter resistência ao golpe. Né? E isso não foi... Depois se descobriu, inclusive a documentação dessa operação é toda disponível. Esse é um fato conhecido há algum tempo na história do Brasil, ou seja, uma intervenção direta do imperialismo. Por isso que foi um golpe imperialista também. Os caras se prepararam para fazer uma intervenção direta. Pois bem, na época, né, o Partido Comunista, inclusive, o Partido Comunista Brasileiro, que era a principal organização de esquerda, possuía, inclusive, oficiais na FAB. Oficiais na FAB. E esses oficiais, eles pediram autorização do Prestes para bombardear as tropas golpistas. E o Prestes falou que não. Porque se tratava, né, naquelas condições, de acreditar que a liderança do processo de resistência tinha que ser do próprio João Goulart. E o resultado foi uma derrota histórica do movimento dos trabalhadores, porque, como o camarada Américo colocou aqui, foi um dos momentos mais áureos da luta dos trabalhadores no século XX, os trabalhadores brasileiros, as ligas camponesas, um ciclo ascendente de muitas greves, muitas delas inclusive dirigidas pelo próprio Partido Comunista, mas que tudo isso foi interrompido. E foi interrompido por uma ação do capital. Né? E isso é importante pontuar, isso a gente não pode perder de vista. Agradeço aqui a participação e vamos para o debate. Obrigado.